Senhor Jesus. Meu Pai, que quando Ele ministrar a Tua palavra aqui, meu Pai, que almas possam ser tocadas, que vidas possam se render aos pés do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração, para que o Senhor possa falar conosco no mais profundo do nosso coração. Meu Pai, aquilo que o homem não consegue, meu Pai, mudar nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã através da Tua palavra, usando o Teu servo, meu Pai, do sobrenatural. Pai, derrama a Tua presença, derrama a Tua unção, meu Pai, na vida do Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Que Ele continue levando a Tua palavra, meu Pai, para todos os cantos da terra, em nome do Senhor Jesus. Usa o Teu servo, em nome do Senhor Jesus. E que a Tua palavra, ministrada nessa manhã, possa libertar, possa transformar, possa restaurar a vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Porque nós não aceitamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós queremos sair daqui libertos, transformados e restaurados. Então fale conosco através da Tua palavra, usando o Teu servo no sobrenatural, em nome de Jesus. Pai, a vida do Gabriel nós colocamos em Tuas mãos. Nós consagramos a vida dele em nome do Senhor Jesus. E pedimos ao Senhor, livre esse jovem de todo mal em nome do Senhor Jesus. E ele vai levar a Tua palavra aonde tiver que levar. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do Gabriel em Tuas mãos. Nós abençoamos a Tua palavra que será ministrada nesta manhã. Assim nós Te glorificamos e Te exaltamos por tudo em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Obrigado pelas orações. Tudo que a Bruna desejou para mim, eu desejo em dobro para ela, com certeza. Muito obrigado mesmo. Todos estão bem? Amém. Mais um domingo na casa do Senhor. Glória a Deus. Você que não cumprimentou, cumprimenta o irmão que está do seu lado. Alguns chegaram depois do momento do louvor. Fala assim: meu irmão, é muito bom te ter aqui nessa manhã. Aleluia. Não, mas fala com alegria, amém, irmãos? O Wagner, no momento do louvor, falou um negócio que é verdade. Parece que a igreja hoje está meio triste, meio para baixo. Eu não sei o que aconteceu, não, mas fiquem alegres, a presença do Senhor está aqui. Amém. Cumprimento, mais uma vez, eu confio em vocês. Cumprimenta o irmão com alegria agora no coração. Isso. Amém. Amém. Você está vivo, irmãos. Eu acredito que toda vez quando a gente volta de um velório, a gente volta mais reflexivo. Ontem, algumas pessoas voltaram de um velório comigo, Jorge, o pastor, enfim. Então, se você está vivo, celebre isso, amém, irmãos? Celebre isso. Uma salva de palmas agora a Jesus que nos deu vida. Amém. Aleluia, Pai. Obrigado por você ter me dado vida, Pai. Obrigado por ter me dado saúde. Obrigado por ter me dado, Senhor Jesus, a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Agradeça do fundo do seu coração, irmão. Deus te deu vida. Ele te deu vida. Você está respirando, seu coração está pulsando sangue agora, seu cérebro está funcionando. Por quê? Porque Deus nos deu vida. Às vezes a gente vive de uma maneira tão normal que a gente trata como normal aquilo que não é normal. Não é normal estar vivo, não é normal estar com saúde. Gabriel, por que não? Porque tem muita gente que não está. Tem muita gente que agora não pode estar vivo. Tem muita gente que agora não consegue sair de um leito de dor. Nós temos aqui enfermeiras, então elas podem imaginar isso, saber isso muito melhor do que eu, muito melhor do que a maioria de nós. O quão triste é um ser humano no estado vegetativo, quão triste é um ser humano no estado final. Mas você está vivo, amém? Amém. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Nós temos uma palavra dos céus aqui nessa manhã, amém? Até a maneira de você abrir a sua Bíblia, abra com alegria. Eu posso ter uma Bíblia. Tem pessoas que não podem, sabia disso? Eu sei que você sabe, mas é sempre bom lembrar. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler a Bíblia muito hoje? Não tanto quanto outras vezes, mas iremos. Não serão tantos versículos. Gênesis capítulo 37, versículo 6. Se você for encontrando, pode dizer um amém bem alegre. Obrigado, Caleb. Deus te abençoe, viu? Gênesis capítulo 37, a partir do verso 6. Nós podemos ler? Amém. Amém. Está nos dizendo assim: ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes
feixes se juntaram ao meu redor e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por conta do sonho que lhe tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Amém, irmãos? Nós vamos meditar muito nessa passagem nessa manhã. E eu quero te explicar o que está acontecendo aqui. Levanta a mão para mim, por gentileza. Quem já ouviu a história de José do Egito? Amém, que bom. Muitas pessoas ouviram. A história de José é uma história muito famosa porque fala de algo que parece cinema, mas não é cinema. É a palavra do Senhor. Conta a história de um jovem. Na Bíblia faz questão de dizer que ele tinha 17 anos de idade. Ele era muito, muito novo. E certa vez ele teve um sonho. Ele teve um sonho seguinte, olha, não sei se todos sabem, mas para quem não sabe, eu gosto de explicar nos mínimos detalhes para conseguir entender. Ele sonhou que um feixe de trigo, o feixe de trigo, imagina que é uma planta, para você que não sabe. Uma planta se curvava diante de outras. E aí depois ele teve um sonho que é mais fácil de imaginar, que é nesse sonho que eu quero que você preste bem atenção, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Então imagina o seguinte, olha, você está sonhando, a gente sabe que muitas vezes os sonhos não tem lógica, não tem explicação, você está aqui, vai dormir, você tem um sonho que não tem explicação. Mas o sonho desse garoto era diferente. Ele estava no centro, como se ele fosse o sol. Só que o sonho dele era especial. O sol, a lua e 11 estrelas. E você vai entender por que 11 estrelas. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E aí esse garoto jovem, inocente, sem muita experiência de vida, vai todo empolgado e fala com os irmãos dele: olha, vocês não vão acreditar, eu tive um outro sonho. Aí os irmãos dele assim já estavam com inveja, já estavam com ciúmes do rapaz. Outro sonho? Não, lá vem esse sonhador falar de sonho de novo. Esse menino é o filho especial. Sabe quem que era José, irmãos? José era o filho especial de Jacó. Era o filho que Jacó mais amava. Por que, Gabriel, que Jacó amava tanto José? Porque naquela época, e só naquela época, antes que alguém me pergunte, era permitido ter mais de uma esposa. Amém? Naquela época era permitido. Hoje tem alguns que tentam dizer: pode, pastor? Não pode? Não, hoje não pode não. Amém, irmãos? É só a sua mesmo. Se Deus te permitiu ter uma esposa, agradeça por ela. Não pode ter mais de uma não. Mas naquela época podia. Não tenta dar um desperto hoje não. Já vi muita gente tentando dar um desperto. Ah, não, tem esse versículo aqui ali, não. Tem muitos homens que estão conseguindo sustentar financeiramente uma esposa, querer mais de uma. Contenta com a sua. Amém? Amém. Então naquela época era permitido ter mais de uma esposa. Só que tinha uma esposa que era especial. Jacó, ele tinha 2 esposas e tinha uma terceira que ela era considerada uma empregada. Então ele tinha 3 mulheres dentro de casa. Imagina o que esse homem não passava. Às vezes com uma, você já fala assim: meu Deus do céu, uma já está demais. Imagina 3 dentro de casa. Era isso que Jacó tinha. Só que uma dessas 3 era aquela que fazia o coração de Jacó pulsar mais. Era aquela que fazia os olhos de Jacó brilharem. Uma dessas 3 era especial. E ele teve 2 filhos com essa mulher. E o mais velho se chamava José. Então os outros irmãos percebiam: já dá para ver que aquele cara ali, ele é escolhido. É a mesma coisa comigo e com você. Você às vezes se pergunta: Gabriel, mas desde novo, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu sofri isso na escola, eu sofri isso na vida, parece que eu sou rejeitado, parece que eu não tenho amigo, parece que ninguém me escolhe, parece que, sei lá, eu sou o patinho feio da família. Não, não é não, irmão. É porque quando Deus escolhe alguém, parece que todo mundo rejeita esse alguém. Quando Deus escolhe alguém, parece que todo mundo não quer olhar para o rosto desse alguém. Mas quando Deus te escolhe, ninguém pode mudar isso, amém? José foi escolhido por Deus, ele era o filho preferido do pai dele. Então os pais conseguiam perceber esse tratamento diferente. A Bíblia faz questão de dizer que Jacó, ele deu para o próprio filho dele, José, uma roupa especial. Essa roupa era uma túnica muito colorida e essa roupa significava honra. Sabe quem que merecia isso? Era só o filho mais velho. José era um dos filhos mais novos e ele recebeu isso. Às vezes você pergunta: oh Deus, por que isso é tão bom comigo? Eu
Eu nem pedi isso, o Senhor me deu. Eu nem mereço isso, o Senhor me deu. Por quê, irmãos? Porque quando Deus ele abençoa alguém, não tem explicação. Não é porque você é bonito, não é porque você é rico, não é porque... Não tem nada. É porque Deus escolheu te abençoar. Amém? Deus escolhe te abençoar nessa manhã. Mas a pregação de hoje ela vai para um outro rumo. Hoje eu quero falar de frieza espiritual. Repete comigo. Frieza espiritual. Mais uma vez. Frieza espiritual. O negócio hoje está sério. Até para falar frieza espiritual, a igreja está... Frieza espiritual. Mais uma vez. Frieza espiritual. Tá vendo? Sabe fazer bonito. Frieza espiritual. Hoje nós vamos falar da história de um dos homens que eu mais admiro na Bíblia. E o que ele tem a ver com a minha e com a sua vida. Eu vou te adiantar algumas coisas aqui. Depois que José conta esse sonho para os irmãos dele, algo triste acontece. Olha, todos estão com a Bíblia aberta? Olha o título que está embaixo. Depois disso que a gente acabou de ler. Tem o versículo 12, não tem? Versículo 12. O título na minha Bíblia está dizendo assim: vendido pelos irmãos. Está na sua Bíblia assim também? Amém. Vendido pelos irmãos. José, ele era tão amado, ele era tão especial, ele era tão único, que os irmãos deles falaram o seguinte: olha, eu não quero mais esse cara vivo. Esse menino precisa morrer, eu não quero. Eles tinham tanta inveja, a inveja era tanto, os ciúmes era tanto, que eles falaram assim: eu vou dar cabo da vida desse menino. Até que um desses irmãos levanta e fala o seguinte: olha, peraí. Se a gente matar o nosso próprio irmão do nosso sangue, Deus vai cobrar o sangue dele em cima de nós. Então vamos fazer uma coisa. Olha a ideia desses homens, irmãos. Olha a ideia desses homens. Eles pensaram assim: vamos fazer uma coisa melhor. A ideia melhor deles. Você já ouviu falar por que o homem não pode ficar muito junto? Já viu essa piada na internet? Não é piada, não é verdade. Quando o homem fica muito junto, cuidado, alguma coisa de muito perigosa pode acontecer. Como diz a piada na internet, é por isso que o homem morre mais cedo. É por isso aqui, ó. Aí tinham 11 homens que estavam juntos. 11 homens juntos. Já pode ter certeza que alguma besteira vai acontecer. Aconteceu. Aí até que um deles... talvez ali o menos bobo, falou assim: não, eu tive uma ideia melhor. Ao invés de matar José, vamos fazer o seguinte, rapaz, vamos vender ele como escravo. Olha a ideia do rapaz. Quem deu essa ideia era um homem chamado Judá. Depois o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, Davi, é da linhagem desse homem. Olha a ideia dele, ideia de girino, com todo respeito. Mas de qualquer forma foi uma ideia melhor. Não vou matar não, matar é crueldade. É o irmão de sangue nosso. A gente não gosta dele? Não gosta. A gente tem ciúmes dele? Temos. A gente tem inveja dele? Demais. Mas matar é demais. Então vamos dar um susto nele primeiro. Joga José num poço. Tum! Jogou José no poço. Depois trazem José de volta do poço, coloca ele de novo no deserto. Aí vão fazer o seguinte: vamos vender ele como escravo. Vende José como escravo. Vai José para o... Amém, irmãos. Eu creio que todo mundo sabe essa história. Vai José para... Isso, José vai como escravo para o Egito. E lá você já sabe toda a história. Ele é acusado injustamente de abuso sexual e ele não cometeu aquilo. Ele fica preso por anos, até que novamente algo bate na porta dele. Fala comigo assim: algo bate na porta dele. O sonho, novamente o sonho. Novamente o sonho bate na porta de José. O faraó, ele tem um sonho, ninguém conseguia decifrar. Ele chamou reis, ele chamou magos, ele chamou adivinhos, ele chamou muitas pessoas. Ninguém conseguia decifrar o sonho de faraó. Até que um homem conseguiu decifrar. Esse homem era José. A pergunta que fica para nós nessa manhã: a gente ouve muito falar de José, ouvimos falar do perdão, ouvimos falar que José foi um homem que perdoou os irmãos, que foi um homem que foi de escravo a governador. Mas a pergunta que fica para nós essa manhã é: como José se manteve tão firme na fé? Como José se manteve tão bem espiritualmente? E por que muitos de nós hoje não conseguimos manter a mesma vida espiritual que José? Você já parou para se perguntar isso? José não tinha pregação para ouvir, José não ia no culto, José não lia a Bíblia, José não tinha as coisas que a gente tinha. Mas se nós formos 10% do que José foi, a gente está no lucro, irmãos. Muitos de nós, a gente lê a Bíblia todo dia, ora todo dia, vem em todos os cultos, escuta louvor na internet, mas por que a gente não tem a mesma vida espiritual que José? Por que a gente não tem a mesma fé que José, a mesma perseverança? Por que os problemas às vezes nos param? Por que quando o primeiro problema vem, a gente já pensa em chutar o balde e desistir? E por que esse menino de 17 anos continuou firme? Alguém já se fez essa pergunta? Como um rapaz tão novo foi vendido como escravo, foi acusado de abuso sexual e ele não cometeu aquilo, foi preso? Pensa nisso, irmãos. A gente não pode tratar a Bíblia como história, ela é real. A Bíblia é um livro real. José, olha isso, nos dias de hoje,
O mundo tá doido, amém? Todo mundo concorda que o mundo tá doido? O mundo tá maluco. Você vê aí gente, sei lá, bebendo e usando droga, e cada dia inventa uma coisa nova, e uma loucura, e não sei o que lá, todo mundo doido. Mas mesmo no mundo doido onde a gente vive, se um homem for preso, acusado de estupro, eu vou dizer aqui, tem poucas crianças, você já sabe o que acontece com ele lá dentro. Você já sabe. Estou sendo gravado ali também. Um homem acusado desse crime, ele é considerado um dos piores criminosos. Imagina há 3.000 anos atrás. Se no mundo hoje, como a gente está vivendo, isso já é terrível, nojento, ruim, horroroso. Imagina há 3.000 anos atrás. José foi acusado de algo. Ah, Gabriel, mas peraí, me explica melhor. Como que ele foi acusado disso aí? Por acaso José era escravo. Você falou comigo que José era escravo. Então José deve ter sido acusado de abusar uma mulher qualquer, uma mulher na rua. Não. Ele foi acusado de abusar da mulher do segundo homem mais importante do país. Aí você pensa comigo assim, puxa vida, a história do menino já não é boa. Ainda dá para piorar. É vendido como escravo pelos próprios irmãos. Chega lá, vai trabalhar na casa do segundo homem mais importante de todo o país. A mulher dá em cima dele, ele por temor a Deus não quer nada com ela, e ainda é acusado de abusar da mulher mais importante do país. Você fala assim, oh meu Deus, muitas vezes a nossa vida é assim. Você fala assim, oh Deus, eu estou tentando fazer tudo certo, eu estou seguindo a Bíblia, eu estou obedecendo, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo certo, mas parece que está tudo dando errado. Não é errado, irmãos, tudo tem um propósito. José, ele se torna governador. Por que José, ele tinha algo especial? Será que Deus olhou do céu e falou assim, olha, José vai ser o homem mais especial? E vocês aí do século 21, tanto faz. Você já se perguntou por que às vezes a nossa vida espiritual ela é tão oscilante? Uma hora a gente está tão bem, outra hora a gente está tão mal. Um dia você lê 300 páginas da Bíblia, outro dia você, nem vou ler a Bíblia hoje. Um dia você está doido para ir para a igreja, não, hoje eu vou louvar, hoje eu vou orar, hoje eu vou dar o meu melhor, vou gritar, vou falar que Deus é lindo. No outro dia você fala assim, não, mas hoje eu não estou querendo ir para a igreja de jeito nenhum, não sei o que está acontecendo. Por que a nossa vida espiritual é tão cheia de altos e baixos, mas desse homem que sofreu tanto era tão boa? Nós vamos entender nessa manhã. Vamos ler novamente o versículo 6. Está nos dizendo assim, podemos ler? Amém. Está nos dizendo assim, olha, ouçam o sonho que tive. Mais uma vez, ouçam o sonho que tive. Irmãos, sabe por que José tinha uma vida espiritual tão boa e às vezes a gente tem uma vida espiritual tão mais ou menos, um dia tá bom, um dia tá mal, um dia tá, sim, amando Jesus, outro dia tá querendo as coisas do mundo, você tá dentro da igreja, louva, Deus, o Senhor é lindo, aí chega lá fora, dá vontade de fazer só coisa errada, dá vontade de só ver pecado, dá vontade de, sabe assim, chutar o balde de tudo. Por quê? José sabia quem ele era. Existem 2 segredos na vida de José, que são segredos que nós vamos contar nessa manhã, que faziam José ser uma pessoa que se manteve firme, independente de qualquer coisa. A primeira coisa é, repete comigo, José sabia quem ele era. Irmãos, não precisa levantar a mão, não é para expor ninguém. Faça essa pergunta para você nessa manhã. Eu sei quem eu sou? Eu sei quem eu sou? Ou eu sou aquilo que todo mundo fala que eu sou? Ou eu sou aquilo que a manada fala que eu sou? Ou eu sou aquilo que a multidão fala que eu sou? Não, agora a moda é você comprar esse telefone. Lá vai você comprar o telefone. Não, agora a moda é usar essa roupa. Não, agora eu vou usar essa roupa. Não, agora a moda é você pentear o cabelo desse jeito. Ela vai você pentear o cabelo desse jeito. Não, agora a moda é fazer tal faculdade. Aí você vai lá e faz tal faculdade. Não, agora a moda é morar em Portugal. Então eu vou morar em Portugal. Você sabe quem você é? Ou a sua vida, a nossa vida é baseado no que as pessoas querem que a gente faça, no que está todo mundo fazendo, no que está a multidão fazendo? Eu também não vou ser inocente de dizer que o mundo, ele não nos influencia. A roupa que eu estou usando é porque eu já vi alguém usando. O jeito de eu pregar é influenciado por alguém. Todos nós somos influenciados. Influenciado é uma coisa, irmãos. Agora, ser direcionado é outra. Você sabe quem você é? Olha o versículo 6, ele diz o seguinte, olha, ouçam o sonho que eu tive. José está dizendo, o sonho quem tive foi eu. Tem coisas que Deus vai revelar para você que não vai revelar para o seu pai, não vai revelar para sua mãe, não vai revelar para mais ninguém. O sonho quem teve é você. Gabriel, isso é orgulho, isso é ego, isso é querer deixar de ouvir? Claro que não, irmãos. Tem momentos que Deus vai deixar você
e você sozinhos. Às vezes a gente quer confiar em tudo. Não, eu vou confiar no meu pai, eu vou confiar na minha mãe, eu vou confiar no meu patrão, eu vou confiar na minha faculdade, eu vou confiar naquela promessa de emprego. Não, tem momentos na nossa vida que você vai se sentir sozinho, sem ninguém. Não vai ter namorada, não vai ter namorado, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter amigo, não vai ter ninguém. Você precisa saber quem você é. Quem eu sou? Tem momentos que Deus vai te deixar sozinho mesmo. Tem momentos que vai ser um poço. Ninguém vai estar lá com você. Tem momentos que você vai ser vendido como escravo, traído por todo mundo. Ninguém vai estar lá por você, a não ser Ele. Quem você é? Faça essa pergunta hoje. Chega na sua casa e ao invés de já se distrair, talvez assistir um jogo, alguma coisa, olha para o espelho e faça essa pergunta. Quem eu sou? Será que a minha maneira de falar é porque está todo mundo falando? Agora a gíria da vez é viado. E aí, viado? E aí, gay? Está todo mundo falando. Aí eu vou falar porque está todo mundo falando. Não, agora a moda é torcer para tal time lá do exterior. Agora eu vou torcer para tal time do exterior. Agora a moda é escutar tal cantor. Você gosta? Você nunca nem escutou a música do tal cantor. Mas tá todo mundo falando? Não, eu gosto. Você nem escutou. Você tem identidade? Você sabe quem você é? Ou você copia todo mundo? Irmãos, nós estamos na geração que mais copia as pessoas. Tenha você a sua própria identidade. José tinha a própria identidade dele. José não quis ser parecido com o irmão dele. José não quis ser parecido com o pai dele. José quis ser parecido com Deus. A Bíblia faz questão de dizer, eu não vou achar aqui agora, que quando José é tentado por essa mulher que eu falei com você, sabe o que José responde? Eu não vou pecar, porque existe um Deus que me assiste. Você tem buscado a aprovação de quem? Você tem buscado a aprovação do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, das pessoas da sua igreja? Eu tenho uma péssima notícia para você. Tem momentos na sua vida que ninguém vai te apoiar. Ninguém. É Deus e você. Por que, Gabriel, que Deus vai permitir isso? Porque muitas vezes a gente confia em tudo e em todos, menos nele. Então Deus vai tirar de nós toda a segurança. Deus vai tirar de nós todo o apoio. Deus vai tirar de nós tudo aquilo que a gente acredita demais, para nós voltarmos a confiar nele. Nós precisamos voltar a confiar em Deus. Você é quem Deus diz que você é. Você não é o que os outros disseram que você é. Você não é o que o seu pai diz que você é. Você não é o quem sua mãe diz que você é. Leia agora comigo o Versículo 10. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Irmãos, presta atenção nisso aqui. Olha como é que é forte. Jacó é considerado um dos homens mais importantes da Bíblia. Um homem que viu o próprio Deus. Ele era um homem bom, ele era um homem importante, ele tinha intimidade com Deus. E o engraçado disso tudo é que o próprio Jacó já tinha tido experiências com Deus em relação a sonhos. Mas quando foi a vez do filho dele sonhar, ele duvidou. Às vezes até as pessoas mais próximas de você vão duvidar. Às vezes até as pessoas mais próximas de você vão falar: ô fulano, pra que ir na igreja? Ó pra você ver, você tá vendo a igreja X ali, ó? Deu o maior escândalo. A igreja ali roubou não sei quantos, está participando do maior escândalo do Brasil. Aquela outra igreja ali só tem gente ruim. Por que você vai na igreja? Igreja não adianta de nada não, senhor. Não existe igreja boa mais. Toda igreja é a mesma coisa. Tá vendo ali? Todo pastor é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Se você ficar dando ouvido demais a algumas pessoas e não saber quem você é, você vai ter uma frieza espiritual. Por que a gente é tão frio na fé muitas vezes, Gabriel? Me responde isso. Por quê? Porque a gente ouve demais os outros e a gente não sabe quem você é. Você não tem que ir para a igreja só porque está todo mundo indo para a igreja, tirando foto da igreja e postando os stories, não. Você não tem que ir para a igreja porque aquela igreja é a igreja da moda. Você não tem que ir para a igreja porque você está se sentindo bem. Tem dia que você vai estar mal, mas vá. Tem dia que você não vai estar feliz, mas vai para a igreja do mesmo jeito. Tem dia que você não vai estar satisfeito, mas vai. Ou você acha mesmo que José, como escravo, sendo acusado de algo tão grave, acordava todo dia feliz? Oh, meu Deus, obrigado, Deus. Estou aqui na cadeia, preso, acusado de um negócio que eu não fiz. Que belo dia que o Senhor me deu hoje. Não, irmãos, José não estava animado todo dia, não. Às vezes a gente está frio na fé porque a gente espera estar animado todo dia. Hoje eu estou animado para ler a Bíblia, então eu vou ler. Tem dia que eu não estou, irmãos. Tem dia que não dá. A internet, as pessoas, elas venderam uma falsa ideia para nós, que é mentira. Você não vai estar bem espiritualmente todo dia, você não vai estar forte espiritualmente todo dia. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Eu não estou bem com Deus todo dia. Eu não estou forte espiritualmente todo dia. Ninguém está. É por isso que a nossa confiança vem dele, não de nós.
Você acha que José estava bem todo dia? Não estava. Não espere estar bem para orar, estar bem para confiar em Deus, estar bem para ler a Bíblia. Ninguém espera estar bem para trabalhar, ninguém espera estar bem para assistir um jogo de futebol, mas quando se trata das coisas de Deus, a gente espera, quando eu estiver bem. Irmãos, não é sobre estar bem, é sobre que Ele é bom. Não é sobre, eu vou esperar eu estar bem. Se você esperar estar bem, você nunca vai estar. Sempre vai ter coisa para reclamar. Eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho um problema familiar, aquela coisa ali que eu queria que resolvesse, não resolveu. Se esperar estar bem, nunca vai estar. Muitas vezes nós estamos frios e fracos na fé porque a gente não sabe quem nós somos. José sabia quem ele era. Ele não estava buscando a aprovação de ninguém. Os irmãos de José venderam ele. O pai dele duvidou dele, mas ele continuou. Existem desafios na nossa vida, irmãos. Tem pessoas que vão te decepcionar. E vão mesmo. Gabriel, sabe por que eu estou distante de Deus? Porque eu era de uma tal igreja e naquela igreja me decepcionaram. Aí eu vim para essa igreja e me decepcionaram aqui também. Eu tenho uma péssima notícia para você. Nem todo mundo que vai na igreja é crente. Nem todo mundo que vai na igreja ama Jesus. Nem todo mundo que vai na igreja é parecido com Jesus. Tem pessoas que vão te decepcionar mesmo. Por quê? Porque a gente está na terra. Não adianta esperar anjo na terra. Eu vou te dizer algo que é pesado, mas é verdade. Sabe as duas coisas que mais tem na terra? Anjo e demônio. Mas se você vê na igreja, as duas coisas que mais tem na terra, seres humanos e demônios. Os anjos estão nas regiões celestiais batalhando, mas na terra, você vai ver demais, ser humano, principalmente ruim, e demônio. Aí se você vem na igreja pensando que você está na Disney, vou lá encontrar o Mickey Mouse, vou lá encontrar o Pato Donald, tudo bem, vou lá encontrar um desenho animado. Não, irmão, tem pessoa que não é desenho animado, tem pessoa que é chata mesmo, tem pessoa que é encrenca mesmo, tem pessoa que parece que é de Deus e não é. Tem. Não vou dizer que não tem. Para José teve, e no caso era irmão de sangue. Você quer que todo mundo da igreja, que não é nem seu irmão de sangue, te trate bem? Não vai. É uma péssima notícia que eu vou te dar. Gabriel, eu vou sair dessa igreja que eu vou procurar uma perfeita. Na hora que você encontrar, me chama, eu vou lá com você. Eu não sou perfeito, ninguém que está no altar é, nenhum de nós somos. Não procure a perfeição é só Ele. Muitas vezes a gente se encontra frio, fraco na fé, porque a gente não sabe quem nós somos e a gente terceiriza para o outro. Eu estou fraco porque o pastor fez isso, eu estou fraco porque isso, eu estou fraco porque aquilo. Não, irmãos, a gente muitas vezes se encontra fraco porque a gente não se conhece. A gente faz o que todo mundo faz, fala o que todo mundo fala, compra o que todo mundo compra, mas a gente não sabe quem a gente é. Vamos abrir a Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 24. Nós já estamos encerrando. 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24. Amém. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Todos acharam? Quem não achou, diga: eu não achei. Se eu disser meditar de dia e de noite, você vai ter que meditar de dia e de noite mesmo. A palavra tem poder. Meditar de dia e de noite. Todos acharam? Amém. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Podemos ler? Está nos dizendo o seguinte, olha: contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? Nós vamos ler somente esse versículo, amém, irmãos? Mais uma vez eu sinto de Deus de falar isso, que na internet as pessoas venderam uma imagem de que você vai conseguir orar todo dia, 1 hora, você vai conseguir ler a Bíblia todo dia, você vai conseguir ouvir louvores todos os dias, você vai conseguir estar ali bem espiritualmente todos os dias. Mas deixa eu te dizer algo: estar bem espiritualmente não é quantos louvores você escuta, não é quanto de Bíblia você lê, não é quanto de pregação você escuta. Isso é importante, Gabriel, demais, mas não é o que define. José não tinha nada disso e continuou firme. Por quê? Porque ele sabia quem era. Nós estamos lendo agora um versículo, vamos ler mais uma vez. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? Vou te explicar o que significa esse versículo. Davi, que também é um dos homens mais conhecidos da história da Bíblia, ele matou um gigante. Depois de matar um gigante, ele tinha se tornado importante. A Bíblia faz questão de nos dizer que ele
depois de matar um gigante, matou outros gigantes, se tornou um guerreiro, se tornou um homem importante, e Davi se tornou um homem famoso. Irmãos, eu não sei você, se eu mato um gigante e coloco a cabeça do gigante no troféu, eu acho que até eu morrer eu vou falar isso, meus netos vão estar lá e eu vou falar, tá vendo aquele cabeça daquele gigante ali, ó? Já até apodreceu, agora é só caveira, mas quem matou foi o vovô. Se eu faço uma proeza dessa, é claro que não é um ser humano, mas é Deus, eu acho que eu ia me orgulhar pro resto da vida. Ainda bem que naquela época não tinha Instagram. Se tivesse, eu ia... Aqui galera, ó, bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Tá vendo a cabeça desse gigante aí, ó? Quem matou fui eu, tá? Ninguém mais, fui eu. Eu ia ter maior orgulho disso. Eu acho que todo mundo aqui também. Você matou um gigante? Pera aí, irmão. Mais de 30 mil homens, 40 mil homens, 50 mil homens, ninguém quis matar esse gigante. Você foi lá e matou? Meu Deus do céu, você deve ser uma pessoa fora da curva, fora da caixa, como dizem. E não só isso, Davi não matou só Golias, Davi matou outros gigantes e tinha se tornado um grande guerreiro. Mas olha a frase que o próprio Davi diz. Teve um momento que assim como José foi invejado, assim como José sofreu calúnia, assim como José teve ciúmes, Davi também teve. O rei começou a olhar diferente para Davi. Falou assim, esse menino ele vai tomar meu trono. Eu sou o rei, eu mando nesse país, mas ele tem a fama. A Bíblia faz questão de dizer que as mulheres fizeram música para Davi. Olha lá, Davi está voltando, o grande guerreiro, o poderoso guerreiro, matou 10 mil soldados. Esse é o homem, esse é o cara, aplaudam Davi. E o rei começou a olhar para Davi e falar assim, sei não, esse negócio está me cheirando bem não. Eu sou o rei, mas as mulheres fazem música para esse cara? Eu sou o rei, mas é esse cara que é aplaudido? E aí, Saul começa a perseguir Davi para querer matá-lo. E Davi foge. Porque eu não sei você, mas se alguém está querendo me matar, eu vou fugir. Ou é de duas, uma, ou você mata ou você morre. Davi escolheu não matar porque ele era temente a Deus. Então o que ele fez? Fugiu. E no momento da fuga, esse versículo aparece. Davi, ele pergunta assim, olha, vamos ler mais uma vez, porque é muito forte. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O homem que tinha matado gigantes, mais de um. Um homem que tinha sido um dos maiores guerreiros. Olha como ele se via. Ele está perguntando assim, peraí, o rei de Israel, o rei Saul, está vindo matar um cão morto como eu, uma pulga? Todo mundo conhece uma pulga, amém? Pulga é como um piolho. Pulga é grande ou pequeno, irmãos? Pequeno, amém. Para eu ver se a igreja está acordada. Um cão morto, pensa um cachorro morto. Se você chutar ele, vai acontecer o quê? Nada. Por quê? Porque ele está morto. Olha como que Davi se via. Mesmo depois de ter matado os gigantes, mesmo depois de tudo, ele olhava para si mesmo e falava, peraí, o rei de Israel está querendo matar um cão morto como eu? Gabriel, o que isso aplica para a minha vida? Muitas vezes a gente diz que crê em Deus, mas a gente se vê da maneira como a gente era. Não se veja da maneira como você era. Ah, é porque eu sou estressado mesmo por conta do meu pai. Sou estressado mesmo porque eu herdei isso da minha mãe. Ah, nossa, sabe, eu sou um viciado mesmo. Como você se vê? Não adianta nada pedir Deus transformação, pedir Deus para mudar o seu coração, pedir Deus para te dar uma nova mente, se você se vê da maneira antiga. Para de liberar palavras sobre você de maldição. Davi era um grande guerreiro, mas ele se via como uma pulga. Você hoje, como você se vê? Ah, Gabriel, eu sou uma pessoa, sabe assim, que sou viciada ainda. Então para de liberar isso. Em nome de Jesus, você hoje é livre. Ah, Gabriel, mas é porque, sabe, eu sou uma pessoa estressada. Então para de liberar isso. A partir de hoje, você é uma pessoa nova. Pensa comigo, isso é muito interessante. Eu não sei se você sabe disso, mas se você pegar um Fusca, e nada contra quem tem Fusca, mas se você pegar um Fusca e pôr nesse Fusca um motor de uma Porsche, esse Fusca vai correr demais. Por quê? Porque não importa a lataria, o que importa é o motor. A mesma coisa na nossa vida. Às vezes você olha para você e fala assim, ah, Gabriel, eu hoje me encontro numa situação de vício, de pecado, eu ainda sou estressado, eu ainda sou isso, eu sou aquilo, mas hoje o Espírito Santo mora dentro de cada um de nós. A nossa fé não vem daquilo que a gente é, daquilo que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente está frio espiritualmente porque a gente coloca a confiança em nós. Quem você é? Eu te disse que a primeira coisa que José tinha é que ele tinha identidade, ele sabia quem ele era. Sabe quem você é? Você é quem carrega a presença de Deus. O próprio Deus mora dentro de você.
Não leva isso como história, como papo de pregador, como papo de alguém que quer te animar, é papo de evangélico. Creia nisso de verdade, irmãos. Gabriel, não consigo crer, então pede a Deus em oração para crer, mas você carrega a presença de Deus. Para de falar, eu sou estressado mesmo, eu gosto do pecado mesmo. Para de ter orgulho do seu passado, para de se ver como você era, você é nova criatura. Ah, Gabriel, eu olho no espelho, eu estou vendo um Fusca, mas dentro de você tem um motor, que não é motor de Porsche, motor de Lamborghini, motor de Ferrari, motor de carro de Fórmula 1, o próprio Espírito Santo dentro de você. O próprio Jesus mora dentro de você. Sabe que eu vou explicar porque alguns não entendem. Sabe o que é o Espírito Santo? Jesus. Todo mundo sabe quem é Jesus. Gabriel, você faz umas perguntas às vezes idiota, mas é para a igreja prestar atenção. Todo mundo sabe quem é Jesus, amém? Amém. Jesus era o próprio Deus. Jesus veio em carne, mas ele também tinha um espírito. Esse espírito de Jesus é chamado de Espírito Santo. E hoje Jesus não está mais em carne, mas nós estamos. Mas o Espírito de Jesus hoje vive dentro de nós. O Espírito de paz, o Espírito de alegria, o Espírito de domínio próprio. Então para de dizer, eu sou estressado mesmo. Não, agora começa a dizer, eu tenho domínio próprio, porque o Espírito Santo mora em mim. Muitas vezes a nossa frieza espiritual é porque a gente ainda se vê do modo antigo. Como você se vê? José, mesmo escravo, mesmo preso, mesmo acusado injustamente, ele sabia que ele tinha um sonho. Davi, mesmo tendo matado gigantes, se via de uma maneira tão pequena. Como você se vê? Ah, Gabriel, eu me vejo como meu pai falava comigo. Eu vou citar algo aqui que é para todo mundo entender. Esses dias eu fui ver o filme do Michael Jackson e algo ali é interessante, muitas coisas, mas uma coisa ali me chamou a atenção. Sabe por que o Michael Jackson no final da vida dele era tão obcecado por fazer cirurgia plástica? Porque ele cresceu ouvindo o pai dele falando, seu nariz é feio, esse nariz seu é isso, esse nariz seu é aquilo outro. Aí quando o jovem cresceu, ele ainda se via como o pai dele via ele, então ele quis mudar porque ele ouviu do pai. O que você faz hoje que você ainda ouviu do seu pai e da sua mãe? Ah, porque meu pai liberou palavra negativa sobre mim, porque meu irmão me praguejou, porque isso aconteceu, porque aquele familiar meu fez aquilo comigo. Deixa no passado, você hoje é nova criatura. É uma pessoa nova. Olha como que Davi se via, irmãos. Imagina você e eu, depois de ter matado um gigante. Vocês teriam muito orgulho de vocês mesmos. Davi não. Davi ele se via de uma maneira ruim. E nós precisamos mudar a maneira como nós nos vemos, porque isso tem total ligação com a nossa vida espiritual. Às vezes a gente está sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de vir na igreja, porque Deus já disse que nós somos perdoados, mas a gente ainda se vê como pecador. Ah, Gabriel, eu não sou nem digno de orar. Sabe por quê? Porque eu cometi aquele pecado de novo. Então muda a maneira como você se vê. Você é alguém bom, você é alguém puro, que cometeu um pecado. Não alguém que está acostumado ao pecado. O que isso significa? Quando você pecar, quando você cair no pecado, seja ele qual for, fofoca, mentira, pornografia, adultério, não veja assim, eu sou uma pessoa suja mesmo, eu sou uma pessoa ruim mesmo. Não, veja o seguinte, olha, eu sou alguém bom, que teve um momento ruim. Quando você se estressar, não pense assim, eu sou estressado, pense assim, eu sou alguém calmo, que teve um momento de estresse. É simples, mas muda tudo. Porque é a coisa que o mal tenta mais atacar nos dias de hoje, é a sua identidade. Aí você se sente sujo, se sente indigno, se sente mal e não quer procurar a Deus. Sendo que o segredo é, quando a gente pecar, não é afastar de Deus, é se aproximar de Deus até o pecado fugir. Muitas vezes a gente faz o seguinte, olha, pequei, Deus, eu errei de novo, eu cometi aquele pecado de novo. E a gente quer fugir da presença de Deus porque a gente se sente sujo. E Deus está falando, filho, se você está sujo, eu sou a limpeza. Se você está ferido, eu sou a cura. Se você está mal, eu sou a paz. O segredo não é fugir de Deus depois de pecar, o segredo é correr ainda mais para Ele. A nossa frieza espiritual é porque a gente deixa mais a voz do diabo ter espaço na nossa mente do que a voz de Deus. Se alguém te disser, você não vai conseguir, aí você fica assim, é verdade, eu não vou conseguir. Aí se um pregador vem aqui e te fala assim, você vai conseguir, Deus é com você, Deus mora dentro de você, aí você pensa assim, será que Deus mora dentro de mim mesmo? Por que a voz do mal às vezes tem mais espaço na nossa mente do que a voz de Deus? Tem muitas pessoas aqui nessa manhã que o diabo tem tentado falar muita coisa no seu coração. Que você é o pecado que você comete, que você é aquele pensamento que você teve, que você é aquilo que você viu, que você é aquilo que você fez. Mas o Espírito Santo está aqui nessa manhã para te dizer, filho, você não é o que você viu, você não é o que você fez, você não é o que as pessoas disseram sobre você, você é o valor do meu filho na cruz.
Amém? Aleluia. 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 E sendo honesto, não é fácil para ninguém, irmãos. Eu também não consigo ir sozinho. Tem dias que eu também dou mais ouvido à voz do mal do que à voz de Deus. Mas é para isso que existe a oração. É para isso que existe a amizade com Deus. É para isso que existe a sinceridade em Deus. Tem vezes que eu chego em oração e eu falo: Deus, eu estou aqui, eu sei que eu estou dando mais ouvido à voz do acusador do que à voz do Senhor, mas me ajuda a crer na tua voz. Eu não sou alguém ruim, Pai. Eu sou alguém que carrega a presença do Senhor, que cometeu algo ruim. Agora, para encerrarmos, abra a Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Nós estamos encerrando. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 20. Todos acharam? Eu te disse que tem duas coisas que José era, que nós precisamos ser, para nos mantermos firmes na fé. A primeira é a identidade, ele sabia quem ele era. E a segunda, nós vamos falar agora e encerrar essa pregação. José sabia onde ele iria chegar. Repete comigo: José sabia onde ele iria chegar. E muitas de nós às vezes não sabemos. José sabia onde ele queria chegar. José estava no poço, mas no momento do poço, lá no fundo do poço, ele lembrou do sonho que Deus deu para ele. Quem que eu disse que deu o sonho? Deus. José estava escravo, mas ele lembrou do sonho. José foi acusado injustamente, mas ele lembrou do sonho. Até que um dia, como eu te disse no início da pregação, o sonho bateu de volta à porta dele e José se tornou governador. E eu vou te contar daqui a pouco a final da história de José, você sabe. E vai ser o final da sua história também, amém? José capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Está nos dizendo o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, quer o segundo passo para ter uma vida espiritual boa? Saiba onde você quer chegar. José sabia onde ele queria chegar. Sabe qual que é o final da história? José não reclamou com Deus porque ele foi acusado injustamente. José, ele não esperneou. José não desistiu da fé. José continuou sabendo onde ele iria chegar. Gabriel, eu estou aqui nessa manhã, eu não sei onde eu quero chegar. A única pessoa que pode te dizer completamente qual é o destino da sua vida é só Deus. Pergunta para Deus: Deus, quais são os sonhos que o Senhor tem para mim? Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Deus, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Mas algo eu já posso te adiantar. Você quer um sonho? Alguém quer sonhar um sonho de Deus? Os sonhos de Deus, ele nos mantém de pé. Você pode passar a dificuldade que for, o problema que for, ele te mantém de pé. Eu digo por experiência própria. Num dos serviços que eu tive que lidar com mais ou menos 20 jovens menores infratores. Então o assunto era só crime, era só sexo, pornografia, era só assunto ruim. Você já consegue imaginar? E hoje eu trabalho é do lado de uma boca de fumo. Então eu não preciso explicar muito o que acontece lá, amém, irmãos? Além do porquê também eu estou sendo gravado. Mas você consegue imaginar, todo mundo consegue imaginar, é só sair da igreja e ver. Ou seja, o ambiente muitas vezes é ruim, mas quando você sabe quem você é e onde você quer chegar, o ambiente ele não pode mais te mudar. José estava na cadeia. Muitas vezes a gente está na igreja e vive uma vida mais ou menos. Ah, Gabriel, eu estou mal por conta do ambiente que eu estou. José estava na cadeia sendo escravo, mas ele continuou firme. Ele sabia quem ele era e ele sabia onde ele queria chegar. E eu te disse que o Espírito Santo, ele é a única pessoa que pode te dizer quais são os sonhos que ele tem para você. Mas eu já vou te adiantar um. Alguém quer ouvir? Amém. Você quer sonhar algo? Sonha em terminar bem. Repete comigo: eu vou terminar bem. A Bíblia diz o seguinte: olha, é melhor o final das coisas do que o início dela. Você quer um sonho de Deus para você se manter de pé? Para problema não te parar mais, para dificuldade não te parar mais, para irmão de igreja não te parar mais, para irmão de sangue não te parar mais, para pai não te parar mais, para mãe não te parar mais, para o presidente da república não te parar mais, para ninguém te parar mais. Sonhe em terminar bem. Como que eu vou terminar bem? Cumprindo os propósitos de Deus. Fala do amor de Jesus para alguém. Seja Jesus para as pessoas.
Traga alívio para as pessoas. Você não tem nenhum sonho ainda não? Não sabe quais são os sonhos que Deus tem para você? Sonhe em terminar firme com Ele. Sonhe em fazer o que Ele fez para as pessoas. Sonhe em ser um pequeno Cristo na terra. José, ele tinha um sonho de ser um governador. Ele não sabia que era isso, mas ele tinha um sonho. E o final da história de José você já sabe. José era governador, os irmãos dele foram para o Egito, não reconheceram ele. E o que aconteceu? Os irmãos dele se curvaram perante ele. 11 irmãos se curvaram. Olha o sonho do rapaz aí se concretizando. E eu declaro sobre a sua vida que vai acontecer a mesma coisa, irmão. Antes do seu último suspiro, antes de você se despedir dessa terra, você vai olhar para trás e vai falar: eu fui alguém que acrescentou na vida do outro. Eu fui parecido com Jesus. Eu fui alguém que cumpriu os propósitos de Deus na terra. Como diz o ditado popular, eu não atrasei o lado de ninguém. Eu não atrasei a correria de ninguém. Por quê? Porque eu fui parecido com o mestre. Não seja uma pessoa que atrasa o lado de ninguém, não. Que quer passar em cima das pessoas. Seja alguém parecido com Cristo. Quando você sabe quem você é, o que você carrega, quais sonhos Deus te deu, quando você sabe aonde você quer chegar, nada, ninguém te para, ninguém. Saiba onde você quer chegar. Às vezes um dia a gente está com um sonho, às vezes um dia a gente está com outro, é porque a gente ainda não descobriu os sonhos que Deus tem para nós. Pode todo mundo duvidar, você pode estar no pior cenário possível, você pode estar sendo escravo, acusado, todo mundo pode ter te abandonado, mas Deus é com você. E para encerrarmos, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse versículo resume essa pregação. Sabe quem você é? Você é alguém que vale o sangue de Jesus. É por isso que Ele se entregou por você, como diz o versículo. Sabe quem você é? Você já não é mais a pessoa que você era, a pessoa que você era no mundo, a pessoa que você era 10 anos atrás, 20 anos atrás, a pessoa que você era 5 minutos atrás. Hoje já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive no Gabriel, Cristo vive em você. Não se veja como um nada, como um pecador, como um viciado, como alguém ruim. Você vale o sangue de Jesus Cristo. Não é mais você e eu quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Você pode ficar de pé, amém? Amém, Deus. Nós vamos orar agora. Eu quero te incentivar a pedir a Deus em oração para que Ele te fale quais são os sonhos que Ele tem para você, para que Ele te fale quem você é, para que você não viva mais como alguém perdido. Um dia você quer ir morar num lugar, outro dia você quer morar em outro, um dia você quer casar com tal pessoa, outro dia você quer casar com outra, num dia você quer uma coisa, outro dia você já quer outra, para você ter direção.